O meu som está chegando bem aí, né, Alana? Tá, perfeito. Tá ótimo. Esse meu computador aqui, ele tem um comportamento um pouco errático. De vez em quando ele dá uma travada do nada. Então, se parar aí é porque deu algum problema aqui, a gente retoma logo em seguida. Beleza. Começa, Alana. Não, pode começar você. Vamos mudar um pouco o roteiro hoje. Não. Eu tenho algumas coisas para falar, mas eu prefiro que tu comece. Não, não, então começa a falar e a gente engrena a partir das suas propostas, das suas sugestões, Não, mas é que aí. eu prefiro o contrário, eu prefiro entrar com os comentários depois. Não, a gente já vem discutindo isso há algum tempo, né? E nessas sessões, ele começa a falar sobre um modelo de reprodução em escala global da sociedade, com base em dois departamentos. O que ele chama de departamento 1, que produz meios de produção, departamento 2, que produz meios de consumo. Mas em em todo esse conjunto de sessões, ele está desenvolvendo o argumento com base na reprodução simples, que é algo que não ocorre. Ou seja, que ocorre como um suposto no interior da reprodução ampliada. Mas ele está supondo aí que toda a mais-valia seja consumida pelo empresário capitalista. Ou seja, ele está supondo que o modelo se reproduza sempre nas mesmas bases. E aí ele começa, muito inspirado naquele modelo dos fisiocratas, particularmente do Kesner, a estabelecer as relações entre os dois departamentos. Como elas se complementam num esquema completo que dá origem à reprodução do conjunto da sociedade. Quer dizer, o que ele está falando aí é a teoria dele da reprodução do conjunto da sociedade. Em determinadas passagens, ele fala em reprodução das classes constitutivas da sociedade. E em outras, sempre relacionadas, ele fala em reprodução da relação social de produção. Portanto, ele está abordando aí a questão da reprodução do capital em escala global. Vamos lembrar que nas sessões anteriores, quando ele falava da circulação do capital individual, ele mencionava que só era possível perceber a articulação entre os vários capitais através daquele ciclo que começava com o capital mercadoria, que se transformava em processo produtivo, que por sua vez se transformava novamente em capital mercadoria, que se transformava em capital dinheiro, etc. Então, é aquele esquema M, M', ou seja, mercadoria que se transforma em mercadoria acrescida de mais-valia. Agora, ele está saindo do plano da reprodução do capital individual. E ele faz uma observação, logo no início, considerando que a reprodução do capital global inclui elementos e uma dinâmica muito diferente da reprodução ou do ciclo do capital individual. Por exemplo, no ciclo do capital individual, o consumo não tem relevância imediata. Mas no ciclo do capital global, o consumo é muito importante, porque um elemento dessa reprodução é tanto o consumo da classe trabalhadora quanto do empresariado capitalista. São elementos que são necessários para a inteligibilidade desse esquema de reprodução. É importante a gente notar que
boa parte da discussão do capital, principalmente no início do século, no fim do século XIX, início do XX, aquele contexto da acumulação do capital da Rosa Luxemburgo, se baseou na discussão desse esquema. A discussão do livro 2 é principalmente a discussão desse esquema. A Rosa, por exemplo, faz uma crítica a esse esquema. Na minha opinião, nem sempre pertinente, mas ela funda a teoria do imperialismo que ela desenvolve nos limites desse esquema. Ela aceita, mas vê limites. Boa parte das teorias reprodutivistas em educação também tem suposto esse esquema. Você lê aquele texto do Althusser, Ideologia e Aparelhos Ideológicos, o suposto é esse esquema aí da reprodução em 2 departamentos. Então, o Marx vai montando uma sequência de relações em que os dois departamentos se complementam em múltiplas operações para assegurar a reprodução do conjunto da sociedade. Por exemplo, ele fala, departamento 2 transforma o valor que corresponde à reprodução dos seus meios de produção na reprodução do capital variável do departamento 1 e no consumo da mais-valia do departamento 1. Então, o Marx indica com as fórmulas, né? 2C, quer dizer, o capital constante do setor 2, que produz bens de consumo, vai ser trocado pelo capital variável do departamento 1 e pela mais-valia do departamento 1, o C mais M do departamento 1. Mas ele dá uma refinada aí nessa complementaridade quando ele divide o departamento 2 em 2 subdepartamentos, 2A e 2B. Um que produz meios de consumo necessários e um que produz meios de consumo de luxo. Ele, por enquanto, não fala da reprodução dos meios de produção do setor 1. Ele está concentrado principalmente no setor 2. Depois ele vai avançar a análise. Então, são várias simulações que ele faz, sempre num contexto idealizado, de reprodução desse capital global, supondo a reprodução simples. Vamos discutir. Não, eu estava pensando semana passada, né? Faltou luz aqui em casa. Aqui em Porto Alegre é assim, chove e a gente tem que, né, conversar. E aí a Maíra estava lendo Bolo Bolo. Já leu esse livro? Não li, Alana. É um livro de uns anarquistas, mas não tem uma autoria assim definida, sabe? Tem só suposições das pessoas que poderiam ter escrito o livro, mas e aí a gente estava debatendo, né, o Bolo Bolo, e aí a gente entrou justamente nessa coisa do a gente estava falando, na verdade, de modelos de gestão de trabalho, e daí falando sobre essa coisa da reprodução do sistema mesmo, assim, sabe? Era mais nesse sentido, assim, de como tudo isso, né, vai se relacionando, né? E como isso é importante, né? O modelo, assim, né, da gestão do trabalho é importante também nesse processo da reprodução. De alguma forma, porque já nisso, né, entra a coisa da ideologia. Então, Claro. porque é isso, o modelo, para mim, é uma forma também de, né,
de reproduzir as classes, né? Reproduzir toda Exatamente. a lógica, né? Então, a gente discutiu muito sobre isso, assim, daí fiquei pensando nisso, porque eu acho muito louco como, apesar de tudo, né, de ter toda essa estrutura e superestrutura para conseguir reproduzir socialmente, né, uma certa lógica, ainda assim, existe essa brecha, assim, sempre, né, essa brecha de que as coisas podem mudar, né? E mas aí a gente pegou e tentou ver isso no mundo, assim, né? Como no mundo do trabalho, assim, hoje, né? Como que está colocado, porque lendo aquele livro, como é que é o nome daquele livro do Antunes, que é da uberização? Esqueci, acho que é Indústria 4.0 e não sei o que mais. Eu não peguei o título porque eu tô lendo só alguns capítulos que eu estava usando na disciplina do trabalho do serviço social, mas justamente de como está cada vez mais a taxa assim, né, de exploração tão alta, parece que reproduz essa lógica de uma maneira tão intensa e aí vai precarizando, precarizando, precarizando e aí tava pensando nessa lógica toda, né, de parece mais cruel, não sei, assim, colocar, em que termo colocar, assim, né, mas é que minha questão é que essa reprodução, essa coisa parece que vai tirando cada vez mais, assim, vai tirando cada vez mais dessa margem, assim, que a classe trabalhadora conseguia minimamente, né, ter alguma dignidade, e aí vai cada vez mais, assim, aumentando, enfim, a exploração, assim. Talvez a gente não possa imaginar um esquema progressivo ou cumulativo. Vamos lembrar que essa análise é feita sobre uma base econômica que se funda no antagonismo. E esse antagonismo implica alterações conjunturais na correlação sociopolítica de forças entre as classes. Ou seja, o fato de hoje a gente estar tendo em função, por exemplo, das empresas de aplicativo, o desenvolvimento de uma precarização do trabalho que parecia que vinha sendo relativamente garantido e protegido dentro daqueles antigos modelos social-democráticos, não significa que isso vai ser um progresso cumulativo linear. Mas eu vejo isso também. Hoje nós temos muitos elementos de precarização do trabalho, não só em função das transformações técnicas do capital, apontando aí com especial ênfase às chamadas empresas de aplicativo, mas as mudanças nas correlações sociopolíticas de força que isso implica nas relações entre as classes sociais. Então, por exemplo, você vê que o trabalho uberizado, o trabalho do iFood, etc., ele equivale àquilo que no Capital Marx chamava de salário por peça. É trabalho assalariado. A pessoa não vê o patrão, mas ele realiza uma operação e recebe por aquela operação. Faz uma entrega, recebe. Faz uma viagem, recebe. Isso cria a ilusão, como criava no século XIX, de que essa pessoa é autônoma, que ela modela o seu trabalho, que ela é o seu próprio patrão, que ela é um empreendedor, uma empreendedora, etc.
Então, da mesma forma que no século XIX, se desenvolve essa ideologia do autonomismo, da individualidade, o trabalhador ele não se sente um assalariado, porque ele não está na fábrica cumprindo horário, realizando tarefas. Esse é o meu comentário também sobre isso, era justamente dessa coisa da galera, é outro ponto que a gente entrou, do ser antissistema. E aí parece que ser antissistema é que é a tendência, né? Parece que todo mundo quer, de alguma forma, né, se opor a algum sistema. E daí a galera acha que, né, justamente, o trabalho, né, a uberização, enfim, qualquer um do trabalho por aplicativo é antissistema. Mas esse antissistema, na minha opinião, tem o mesmo caráter mistificador do discurso revolucionário, do discurso socialista que os nazistas desenvolviam. Claro. Os nazistas eles se apresentavam como o novo, que vinham para alterar as relações sociais. Mas o Bolsonaro se colocou como antissistema, né? Exatamente, Milei. Outra coisa que a Maíra tinha comentado também é justamente tipo assim, por exemplo, o Haddad, a família dele é comercial de margarina. E a família do Bolsonaro, na eleição de 2018, não era esse comercial de margarina, né? E mesmo assim, tinha todo o apelo, né? Deus, família, parará. Mas ainda assim com um caráter, tipo assim, que era da família brasileira, sabe? Que não era aquela coisa, aquele comercial de margarina. Então, ainda ele tem, né, consegue comprar essa coisa antissistema, sabe? Mas, por exemplo, como a relação é uma relação de assalariamento, em determinados contextos, isso irrompe e desmistifica a aura empreendedorista. Por exemplo, acho até que nós já comentamos isso aqui anteriormente. Há não muito tempo, um entregador de iFood de bicicleta morreu do coração em São Paulo, de tanto pedalar. Então, isso desencadeou um movimento grevista por melhores condições de trabalho. Quer dizer, num contexto crítico, aquelas pessoas que estão compartilhando aquele modo de trabalho percebem que tem uma relação de dependência em relação ao aplicativo que exclui todo esse autonomismo próprio da ideologia do pequeno produtor. Mas é uma forma nova de reprodução do capital. Sim. Quer dizer, quando se fala em sistema, você pode estar falando de toda uma articulação anterior de regulamentação do trabalho, de regulamentação estatal de determinadas atividades econômicas. Sim. Talvez o caso extremo seja o chamado anarquismo capitalista aí do Milei, né, que propõe uma desregulamentação radical. Mas uma desregulamentação para que as relações capitalistas emerjam num contexto que pode ter, por exemplo, Bolsa Família ou mecanismo de redistribuição de renda que afetam a taxa de lucro e tudo mais. E aí tem, né, obviamente, nesse contexto de muita contradição, obviamente que tem as organizações da classe trabalhadora, tipo, só que aí é muito bizarro, né, ver assim, o quanto o sindicato não consegue fazer o debate, mas a galera tá se organizando. A galera, tanto dos aplicativos, como né, propõe greve. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, no Zafari, a galera se organizou para fazer greve, porque eles fazem escala 10x1. Nossa. Entendeu? E a galera trabalha 10 horas por dia, sei lá quantas horas por dia, então é muita coisa. Claro, é estafante, né? E aí ultrapassa todos os limites. No dia dos trabalhadores, eles pararam, eles conseguiram reunir uma galera assim, e a justiça deu liminar para o Zafari não poder descontar nem demitir de quem não fosse trabalhar no dia da greve. Então... Mas aí é que aparece um elemento, Alana, que nós temos que ver no capital. O capital, em grande medida, ele analisa abstratamente as relações sociais, porque
ele se mantém quase que exclusivamente no plano econômico. Então, só circunstancialmente se apresenta a questão da organização política, da ideologia, etc., a complexidade do Estado na reprodução das relações sociais. Sim. Há uma simplificação deliberada para efeito de análise. Há uma idealização para efeito de análise e exposição. Mas se você toma esse esquema como sendo sinônimo da realidade, é uma simplificação que te faz perder de vista que nesse grande movimento de reprodução das classes sociais, não entram só os meios de subsistência dos trabalhadores, etc. Quer dizer, nós temos aí uma série de organizações políticas, aparelhos ideológicos, um sistema jurídico, a atuação de múltiplos órgãos do Estado, criando um contexto de complexidade. E outra, o Marx ele analisa um contexto de modo de produção capitalista dominante, às vezes exclusivo. Só que ele mesmo alerta em outros momentos que numa sociedade real há uma combinação de diferentes modos de produção. Ainda que o capitalista possa ser o modo de produção dominante. Quer ver, na sociedade brasileira, nós temos a produção individual, a produção familiar, as economias indígenas. Nós temos aí cerca de 8.000 quilombos com estruturas produtivas que não têm um caráter capitalista. Embora tudo isso esteja subordinado, sendo arrastado e tendencialmente destruído Sim. pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção. Então, uma coisa é o esquema teórico, em que ele evidencia a relação social da forma mais simples possível. Aliás, no início do Capital, ele fala: vou usar o método da abstração, ou simplificar, para poder expor. É que, por exemplo, semana passada, nessa primeira noite de frio que teve em Porto Alegre, morreram 2 homens em situação de rua, né? Naquela noite, um pouco antes, assim, foi de noite mesmo, né? Eles faleceram de madrugada. Mas de noite a prefeitura fez uma limpa na cidade, tirando colchão e cobertor de todo mundo que estava na rua. E não tem abrigo suficiente para todo mundo na cidade. Não tem. A gente tem os números, assim, e, né? É praticamente para coagir a pessoa a ir para um abrigo, né? Tipo, tem 1.000 vagas e 6.000 pessoas em situação de rua. Sabe? Então, isso não faz o menor sentido, não cabe, sabe? E só que o chocante nisso tudo, assim, é que a galera, primeiro que não consegue entender a dimensão de 2 pessoas morrerem de rua, de frio na rua, né? E por terem tido, tipo, nem deveriam estar na rua, né? E ainda tiveram colchão e cobertas, né, retirados. Aí, e não vem o caráter dessa prefeitura, né? E o que está implicando, assim, sabe? A gente não consegue. E aí tem, assim, a esquerda inteira que não consegue conversar, né? Não consegue fazer esse contraponto, não consegue fazer essa oposição a isso, assim, sabe? Isso é um absurdo, entende? É crime. A prefeitura tinha que ser responsabilizada por isso, entendeu? Eles mataram 2 pessoas. E a gente não consegue fazer um debate sério sobre isso, sabe? Não consegue. É como se não houvesse uma relação de causalidade entre uma coisa e outra, né? Exato. E a gente vai seguir assim, né, perdendo, porque é isso, o objetivo é eliminar essas pessoas, e enquanto não elimina, fazer uso, né, dessas pessoas para especulação imobiliária, né?
É basicamente isso que acontece hoje em Porto Alegre. Então, é muito, muito... Assim, ó, é absurdo pensar que nesse contexto todo, né, a gente não consegue ter uma organização forte para falar sobre isso, sabe? Para conseguir chegar nas pessoas e, né? E ao mesmo tempo é isso, assim, parece que a galera não confia em nada daquilo que tá. Porque como que a gente vai dizer que o PT é também essa coisa antissistema? Não tem mais como falar isso, sabe? Certo, é. Tem Todos, como, todos os gatos ficaram pardos, né? não tem como falar que nenhum partido de esquerda hoje é antissistema. Nenhum é. E é muito difícil fazer isso, sabe? É muito difícil tu conseguir colocar assim, olha, realmente. Então, mas vê, Alana, eu levanto a hipótese de que a gente está vivenciando um processo de articulação progressiva de grupos políticos à direita que se desenvolve, e aí temos que analisar isso em função de mudanças estruturais da sociedade brasileira. Isso, a isso tem que ser integrado a expansão das igrejas evangélicas, o bolsonarismo e fenômenos correlatos. E tem várias alternativas de direita e, de repente, várias lideranças que até então se apresentavam de centro ou não se apresentavam, agora se assumem, né, como sendo de direita. E isso cria um contexto muito parecido com aquele contexto dos anos 20, na Itália, na Alemanha, na Áustria, em que a ascensão da direita se confundia com a esquerda, mas se confundia deliberadamente. Ou seja, os grupos de esquerda, de direita, eles já tinham um discurso racista, eles já tinham um discurso repressivo, antidemocrático, etc., etc., mas se auto-intitulavam socialistas, inovadores, como concorrentes dos comunistas e dos social-democratas. Deliberadamente usavam uma bandeira vermelha, por exemplo. É só ler o Mein Kampf, o capítulo sobre a propaganda, os caras assumem, né? Olha, nós temos que entrar aí nos nichos eleitorais da social-democracia. Então, ele usa um discurso político que, para a pessoa menos informada, adquire essa aparência de um discurso revolucionário, um discurso antissistema, um discurso que veio para mudar a sociedade em larga escala, quando é um discurso do capital. Quer dizer, veio para assegurar as condições de reprodução do capital, como ocorreu na Alemanha, né? Quem estava financiando essas tendências inovadoras era a grande empresa alemã, eram os grandes monopólios alemães, né? Krupp, Thyssen, etc., né? Como ocorre no Brasil. No Brasil, eufemisticamente, falam dos Faria Limers, né? Que a sede dos escritórios das grandes empresas estão por ali, né? Você pega aquele candidato, não me lembro o nome dele, aquele candidato de São Paulo que levou uma cadeirada num debate, Não. o Marçal. O discurso dele recebeu um enorme apoio na Grande São Paulo, no meio do empresariado paulista. No meio desse operariado empreendedor, entre aspas, esse operariado de aplicativo que contamina o operariado tradicional, que mora na casa ao lado, frequenta a mesma igreja. Sim. Então, é um processo que vem num crescendo, com pequenas oscilações, com pequenos momentos de refluxo.
Por exemplo, agora está tendo eleição aqui na UFSM, só tem direita. Eu vi. E direita do B, não tem alternativa. Eu vi, vai ser a primeira mulher reitora? Pois é, mas ela era do PP, era da Arena. É que eu vi que ela tá usando esse discurso de que vai ser a primeira mulher reitora. Não, é importante. O fato dela ser a primeira reitora é importante, mas ela tem uma formação conservadora. Claro. Numa entrevista recente, aí o Diário de Santa Maria falou: não sou mais filiado ao PP, mas foi da época da ditadura até agora, né? Da época da reforma partidária até agora, se desfiliou só para ter mais flexibilidade de discurso. Ah, não, para mim é não. Mas isso é uma fração do que ocorre no Brasil. Sim. De um desenvolvimento que, na minha opinião, expressa alterações estruturais da sociedade. Uhum. Ou seja, nós vamos ver conjunturas piores pela frente, nessa perspectiva. É claro que isso não suprime o antagonismo, e o antagonismo renasce em um determinado contexto. Claro. Quando começaram a ocorrer aquelas greves do ABC, ninguém imaginava que aquilo fosse acontecer. De repente, ocorre uma greve, e aí aquilo se propaga pelo Brasil todo e tem desdobramentos políticos fortes em curto prazo. Se combina com o movimento das diretas já e tudo mais, né? Eu só comecei a dimensionar isso muito recentemente, porque a impressão que dá, né, e eu acho que ainda assim, né, tem algum sentido, mas é que porque a gente passa, né, todo o período ali do início ali da momento estudantil e coisa errada, né, a gente lê o Brecht, a gente, né, tudo é sobre, né, a véspera da batalha e se preparar, né, para esse momento da revolução e estar preparado e estar pronto. Só que eu tenho a impressão muitas vezes que a gente não está se preparando e também ao mesmo tempo parece que as coisas, tipo, a hora que chegar não tem nem como prever. O processo histórico é muito mais complexo do que parece à primeira vista, né, Alan? Você vê aquela conjuntura em que se desenvolve a elaboração da acumulação do capital da Rosa, desenvolvimento do capitalismo na Rússia, do Lenin, etc., né? Tudo indicava ali um período revolucionário, um período de grandes e profundas transformações sociais, que ocorreram, diga-se de passagem. Agora, o desenvolvimento capitalista não pode ser contado por anos, né? São décadas. E o próprio desenvolvimento da acumulação do capital, as transformações internas, a estrutura do capital, acabam modificando muito o cenário social. Você vê que no campo da educação isso tem um impacto quase direto, né? Que leva a reformas educacionais sucessivas e tudo mais. Eu acho que esse é um outro ponto também, assim, né, do fator educação. É assustador pensar, assim, que a galera não tem mais, acho que é sociologia, não tem mais, eu acho, filosofia, não sei o quê. Não lembro muito bem como é que tá a situação, mas, por exemplo... Não, tudo isso foi restabelecido. Mas a artes, por exemplo, tipo, a Maíra não conseguia achar um cursinho para dar aula porque não tinha mais nenhum dando aula de arte, sabe? História da arte. Então, são coisas assim que tu pensa, essa parte aí, não ter artes, sabe? Já era conservadora também a concepção que era tratada a história da arte. Daí não ter nada, claro, é ainda muito pior, sabe? Que é um indicador do contexto, né, Alan? Você vê, por exemplo, o longo debate sobre laicidade da escola pública, né? Mais isso. Nunca efetivado, porque, de início, a Igreja Católica não deixou, os professores católicos ensinavam as crianças a rezar, ensinam ainda.
E agora tem uma nova componente, não é o democrata, em geral, não religioso, que luta contra a quebra da laicidade da escola. É a entrada dos grupos evangélicos, inclusive de uma forma que tenta burlar a laicidade institucional da escola, como, por exemplo, os chamados momentos de louvor que os estudantes fazem na hora do recreio, né? Então, por todo lado que você olha, analisa esses fenômenos aí que estão pululando o tempo todo, indicam, quando você faz a somatória, essa mudança estrutural no sentido da direita. Por hora. Sim. Vamos ver a eleição do próximo ano. A eleição do próximo ano pode ser um retrocesso inimaginável do ponto de vista político. Tem uma coisa agora que eu estava lembrando que até acho que 2002, eu entrei na escola em 2000, ou 99, 2000. E aí eu lembro que ali na pré-escola, primeiro ano e segundo ano, a gente, antes de entrar para a sala de aula, tinha que fazer a fila, cantar o hino, hastear a bandeira, e só depois entrava para a sala de aula. Em fila, todo mundo, né? E Sim. aí, e eu já achava aquilo ó, né? Eu pensava assim, pelo amor. Ai, ó, assim, achava ridículo aquilo. E aí, e eu lembro que já em 2013 isso parou de acontecer. Foi tipo de um ano para outro, né? Nunca mais ouvi falar nisso de hastear a bandeira nem em setembro, nada, assim, nunca mais. Mas eu lembro que, né, até ali 2002 era um negócio que era, assim, todos os dias, ou sei lá, uma vez na semana tinha que fazer isso, assim. E aí eu tava pensando como E aí isso. a gente tem que analisar não só a escola, mas também os movimentos culturais, as igrejas, o esporte. Quer dizer, como é que isso está se desenvolvendo? Sim, Agora, aí é que está o elemento de maior complexidade, né? É a questão que o Althusser chama a atenção. Ele fala que o Gramsci foi um dos poucos que caminharam nesse sentido, que é indicar que a relação econômica ela não se reproduz num contexto nu de influências políticas, ideológicas, etc. Pelo contrário, supõe essas é isso que ele chamava de aparelhos ideológicos de Estado, né? hum, E ele estava tendo em vista esse esquema do livro 2, como um esquema de reprodução de relações de produção. sim, Agora, eu acho, Alana, que a gente tem que manter um senso crítico permanente em relação a todas essas formulações e procurar desenvolver, eventualmente descartar, eventualmente apresentar uma alternativa. Por exemplo, você vê essa noção de ideologia dominante, que é uma noção que o Marx desenvolve junto com o Engels lá na ideologia alemã, da ideologia que domina uma certa época ser a ideologia da classe dominante. Quando a gente observa o desenvolvimento de uma sociedade como a brasileira, a gente vê que o que a gente poderia chamar de ideologia dominante sofre transformações muito significativas, tem sofrido historicamente transformações muito significativas
a partir da ação daquilo que o Gramsci chamava de classes subalternas. Então, por exemplo, até muito recentemente, fazia parte da ideologia dominante brasileira o racismo. O racismo era naturalizado. Ele estava nos comerciais de TV, nas novelas de televisão, no livro didático. Ele estava um pouco por toda parte, estava nas piadinhas que se fazia, nos comentários do dia a dia. As lutas contra o racismo, o desenvolvimento de um movimento negro, um movimento antirracista, a influência na Constituinte de 88, na dinâmica dos partidos, etc., na elaboração das leis, acabou por transformar isso que era algo natural em algo criminalizado. Quer dizer, hoje, o racismo tem uma posição, qual seria o termo? Reprimida ou combatida, mesmo pelos grandes órgãos de implementação da ideologia dominante. Mas isso não veio da classe dominante, isso veio dos trabalhadores, veio do movimento negro, veio dos partidos democratas. Ou seja, foi imposto aquilo que a gente poderia chamar de ideologia dominante. Então, tem aí algumas avenidas que eu acho que a gente tem que explorar. Não só no campo da ideologia, no campo da política, no campo da economia, né? Essa questão do software livre, de um eventual novo modo de produção se desenvolvendo no interior da sociedade, e por aí vai. Eu acho que essa questão da inteligência artificial, acho que tudo isso aí tá rendendo muito, assim, né? Eu sou bem leiga, não sei utilizar o chat GPT, mas eu vejo que todo mundo anda com o chat GPT no celular, para tudo, assim, né? Tenho usado muito, assim, eu vejo cada vez mais no meu círculo de pessoas, eu vejo as pessoas utilizando o chat GPT. E acho que a internet, de um modo geral, né? Tudo isso, assim, Claro, eu acho que é importante a inteligência artificial e tal, mas é como uma nova tecnologia de gerenciamento de bancos de dados, de processamento de dados. é isso. Não, mas Porque, veja, eu já vi críticos, aquele Nicoleles, né? Ele fala, olha, eu vi uma entrevista com ele que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, utilizaram a expressão inteligência artificial quando estavam começando a desenvolver como uma coisa de merchandising, era só para obter recurso para o projeto que eles estavam desenvolvendo, né? Mas a opinião dele é de que se trata de um simples gerenciamento de banco de dados, não se cria nada novo. É só reelaboração do que já tem. E mais que isso, aí é que a questão ideológica pode ser analisada também. Você tem que ver quem insere os dados. Então, por exemplo, tem muito racismo, tem muita misoginia nos dados que estão sendo elaborados aí pela inteligência artificial, porque ela só reelabora algo pronto. Ela não inventa, ela não cria, ela não inova. Ou seja, ela não é inteligência. não. Definitivamente não. Não, e é muito complexo, assim, precisa passar por uma regulamentação. Claro, claro. Internet, inteligência artificial, tudo isso põe a questão política num plano novo. Não, é tipo, o que eu vejo, né, da galera falando assim
tu coloca qualquer coisa ali para o ChatGPT, ele vai te entregar com referências, mas ele não vai fazer citações, vai te dar como se fosse algo original, que não é, não existe essa coisa original. Claro, claro. E aí tu sabe o risco que corre também. E fora que tem outras coisas, trabalhar com dados, coisas assim, que o chat, mesmo assim, ele não é 100% seguro. Então, é isso, a inteligência artificial, do modo geral, realmente, ela, para mim, é muito burra. Às vezes que eu tentei usar, ela me irritou. Não, o lema da tecnologia digital desde o início, e ao que tudo consta, isso não mudou, apesar do enorme aumento da capacidade de processamento, é o que você põe e sai. Os programadores usavam uma linguagem chula. Eles diziam shit in, shit out. Então, você põe lixo, sai lixo. O processamento, ele não cria nada. Ele reelabora, sintetiza, projeta. Então, você pode, por exemplo, em função de determinadas variáveis que você combina num algoritmo, simular o impacto de um meteoro na superfície da Terra. Você não pode experimentar realmente isso, mas você pode simular. Só que você vai simular a partir das teorias que você tem, a partir dos dados que você já obteve, você obteve e modelou esses dados em função das teorias que você tem, ou seja, em função dos paradigmas em circulação. Claro. Não dá para um processamento mecânico, que em última instância é a tecnologia digital, inventar uma nova teoria, como inventou o Newton, inventou o Einstein, inventou o Marx, etc. Né? Não existe, né? Não existe, ela Não não vai tem. sair. Não vai. É muito louco, muito louco. Essa é aquela situação limite, e até agora mítica, da revolta dos robôs. Né? De repente, eles têm inteligência autônoma, as máquinas que pensam, que tomam iniciativa. Eu adoro meus vídeos das máquinas que dão bug e fazem tudo errado. Ai. Por exemplo, agora eles estão desenvolvendo a tecnologia quântica para processamento de dados. Né? Isso exponencializa o processamento de dados. Mas, da mesma forma que a calculadora eletrônica, ela não cria nada novo. A calculadora eletrônica, ela simplesmente faz as operações aritméticas, mudando o que deve ser mudado e acrescentando em complexidade o que deve ser acrescentado. Isso é o que todo processamento faz. Não, uma coisa sobre essas calculadoras, a minha filhada, né, ela ganhou calculadora, ela tá no quarto ano agora, e ela ganhou calculadora na escola, né, esse ano. E aí ela me falou que foi uma empresa que foi na escola e deu um monte de calculadora. Eu fiquei pensando, né, o objetivo, né? A gente viu o aumento da capacidade de processamento quando a gente vê, por exemplo, as porn revenge, né, as vinganças de ex-misóginos, que usando essas ferramentas chamadas de inteligência artificial, põe lá uma cabeça que não é da namorada, põe a cabeça da namorada num corpo que está numa cena pornográfica, com a voz dela. Então, ninguém diz que não é ela. Ou seja, você consegue fazer modificações simplesmente processando dados. Você pega aí a Fátima Bernardes e põe num comercial dizendo: não, você deve investir dinheiro, pagar tal taxa então, para fraudes eletrônicas. Ela nunca falou aquilo, mas é a voz dela. Uhum. Então, é simplesmente um novo nível de processamento de dados. Então, não tem, eu acho que é a primeira coisa que nós temos que desmistificar. Não tem nada a ver com inteligência. Não, nossa, definitivamente não.
Eu falo para os meus alunos, às vezes, eu falo, ó, se você estiver com preguiça, usa o ChatGPT. Você vai ver como a sua nota vai cair, porque vem uma coisa tão... Ai, ai, ai. Não, e tu sabe que eu. Dá para detectar na hora. Claro, tu sabe que eu faço alguns trabalhos para um professor universitário, né? E aí ele me mandou o TCC de uma orientanda para que eu passasse, né, em vários detectores de IA, né? Tá, e daí eu comecei a passar, passei em um, passei em outro, passei, usei acho que assim, uma meia dúzia de detectores, e aí nenhum deles, tipo assim, todos era tipo 60% de chance, né, de ser IA. Não baixava disso, assim, era muito. E aí eu fui ler o texto e era assim, era evidente. Era muito evidente, Claro. porque a pessoa ela só foi colocando, adicionando citações no final de cada parágrafo para não ficar tão na cara. Mas todo o texto. Tá, e daí ele foi conversar com a pessoa e falou: olha, eu vou ter que passar teu texto, né, para instância da universidade, né, que vai tratar disso, porque testei em vários, né, detectores, enfim. E aí a pessoa pega e fala assim: mas tem problema? Tipo, é TCC. Certo. TCC dela e ela estava questionando se tinha Não, problema. Alana, eu tenho uma disciplina em que eu uso o Don Quixote. Uhum. É uma disciplina de processos investigativos em educação. Os primeiros capítulos do Don Quixote, curiosamente, eles têm uma grande similitude com as teses desenvolvidas pelo Thomas Kuhn na estrutura das revoluções científicas. Em primeiro lugar, o cara começa a ler livros de cavalaria andante e sofre uma conversão gestáltica. Ele não enlouquece. Ele sofre aquela conversão gestáltica que todo estudante sofre no seu curso. E todos os cientistas podem sofrer numa revolução científica. É similar à conversão religiosa. Você não fala que uma pessoa que se converteu de uma religião a outra ficou louca. Ela sofreu uma conversão na visão de mundo dela. Foi o que aconteceu com Don Quixote. Então, eu uso o primeiro capítulo para discutir essa questão da conversão gestáltica na ciência. O sexto capítulo é um capítulo em que o padre e o barbeiro da cidade estão lá vistoriando os livros do Don Quixote, que eles vão queimar toda a biblioteca dele, porque eles acham que os livros é que estão causando aquele mal para ele. E o primeiro que eles acham é o Amadís de Gaula. Aí o padre fala: olha, esse é o mais importante, porque esse aqui deu origem a todos os outros romances de cavalaria. Ele é o livro dogmatizador de seitas, que é exatamente o que o Thomas Kuhn fala do paradigma. Então, eu uso esse capítulo para ilustrar aquilo que o Thomas Kuhn chama de paradigma. E, por fim, eu uso o capítulo 8º, que é aquele icônico capítulo do Don Quixote atacando os moinhos de vento, porque ele está vendo o mundo de acordo com a conversão que ele sofreu. Aí eu pedi um trabalhinho, em látex. Nas duas coisas, tentaram usar o ChatGPT. Aí, Alana, eu falei: olha, eu não quero uma coisa longa, me escreva meia página. Aí eu fiz uma pergunta: o que ocorre com Don Quixote, o personagem do livro, no primeiro capítulo? Então, era só dar uma lidinha. Alan, 80% dos trabalhos não tem nada a ver com o que diz o primeiro capítulo. Ou melhor, passa por alto o que diz o primeiro capítulo e fala de toda a obra, fala de
Sim. Você vê que aquilo não saiu da leitura do primeiro capítulo. Sem contar que muitos não copiaram no outro. Ai, ai, ai. Então, a fé na inteligência artificial é uma espécie de sucedâneo da fé religiosa. Você acredita que um santo, um Deus, vai fazer por você. E você fica dispensado de agir, porque tem uma força poderosa que faz por você. É uma nova forma de articulação da perspectiva religiosa. Ou seja, acaba se transformando numa nova forma de alienação. Daí o poder político que isso pode ter, né? E tem até porque é isso, né? Fica essa crença, né, total cega assim, de que o chat vai te dar tudo que tu precisa, Claro, claro. né? E aí só vai assim aquela coisa irrefletida. Acho muito perigoso. Ou seja, mais uma razão para considerar isso mera ideologia. Agora, claro, de uma nova forma, com uma nova prática. Você tem que estar por dentro do que está sendo feito, até para desenvolver uma crítica, né? Sim. Você não pode ficar fora do universo para desenvolver a crítica, você tem que entrar nele, você tem que ver como é que ele funciona. Sim. Você vê que as discussões aí de marcos regulatórios de internet e de inteligência artificial são debates complexos. Muito, muito. Então tá, Lana. Mais Então alguma tá. questão aí da sessão do livro 2? Não, hoje não. Essa, Vocês essa é aquela parte mais chata do livro, né, em que ele fica fazendo simulações quantitativas, vão achar isso horroroso. porque é uma hora que o Engels reclama É que, dessas simulações que ele faz. como não? Ai, ai. Hoje o debate das 19h30 vai ser lá no Mamaquila. Né? Ai, que legal! Mas e aí, vocês vão fazer transmissão também? Vão fazer online? Não, sim, eu vou fazer online, porque tem um menino de Pelotas que participa, né? Então vai Ah, ser híbrido. meu Deus do céu. Vou montar lá todo um esquema. Não, eu vou de celular, né? Vou ver se funciona com celular. Ai, amei. Vai ter batata frita? Eu imagino que sim. Se ainda tiver aquele Everest de batata frita lá, eu vou pedir. Eu sei que Amei, mudou venderam, mudou direção, sim. e acho que não está mais aquele mesmo esquema do quiosque, né? Sim. Mas outro dia nós tivemos uma aula lá na videolocadora. A Foi bem, locadora agora foi tá bem toda. Não, a videolocadora agora tá claustrofóbica, né? Porque em Sim, função da legislação que proíbe tomar bebida alcoólica na rua, os caras puseram uns muros negros em volta do ambiente. estranho aquilo. Eu não tinha visto aquilo ainda. É que quando eu chego em Santa Maria, né, eu vou de ônibus, aí eu sempre passo por Passa ali. ali. Daí eu já vi, e daí eu, muito estranho. Alana, quando você voltar para cá, vamos bater o ponto no gamão. Claro, com certeza. Com certeza. Agora eu acho que eu tô ficando mais craque, hein? Não quero te dizer nada. Legal. Treinando, Ótimo. tá bom? Falou, Alana. Você cuida, bom debate com vocês. Obrigado. Até Beijo. segunda que vem. Boa semana. É, Tchau, tchau.